Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos para a aula 23 da disciplina Cálculo 2, que está sendo ofertada remotamente pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Montes Claros. Vamos lá? Lá do curso de cálculo 1, quando você tinha uma função composta, suponha que você tinha uma y igual a f de x, e esse x aqui era uma função que dependia de outra variável, ou seja, você tinha o y, né, que é o f de x, isso aqui dependia do x e o x dependia do t. Então, no fundo, Professor. Oi, Dernivaldo. Pode colocar Oh, meu Deus, eu não apresentei, não, né? Isso. Jesus amado. É a idade, viu? Eu ia falar isso aí que o William falou, hein? Beleza, obrigado, viu, gente? Tá aparecendo aí agora? Agora sim. Então, aula 22, tá vendo? Voltando aqui, aula 22, aula 23 no dia 22, então voltamos para o nosso cronograma. Esse exercício aqui é da sessão 14.4, da aula passada, e hoje a gente vai começar a 14.5. Então, a gente vai falar da regra da cadeia. Bom, aqui a gente tem uma composta, tá vendo? Lá no curso de cálculo 1, você tinha uma y que dependia de x, e x, por sua vez, dependia de t. Então, por transitividade, logicamente, esse y ia depender de t. Então, a pergunta é, como é que você faz para derivar o y em relação a t? Então, para isso, você teria que passar por esse processo. Você derivava o y em relação a x, utilizando esse x aqui como sendo uma variável simples, que, na verdade, ele não era uma variável simples, porque ele era uma função que dependia de t, e depois você multiplicava pela derivada dele em relação a t. Então, essa aqui era a regra da cadeia para uma função de uma variável real, que, por sua vez, essa variável dependia de outra variável real. Então, a gente tinha uma variável dependente, esse y aqui era dependente, esse x aqui é o que a gente chama de intermediária, e esse t aqui seria independente. Beleza? Então, eu tenho uma variável dependente, tá vendo? O y depende totalmente de x e o x depende de t. Mas como esse x ele está no meio do caminho, tá vendo? Então, a gente chama ele de variável intermediária. Então, era assim que a gente derivava uma função composta lá no curso de cálculo 1. Agora, o que a gente vai fazer? Para a função de mais de uma variável real, a gente vai ter a regra da cadeia. Logicamente, vai ter algumas versões e eu vou dividir o nosso caso aqui, até chegar no caso mais geral, em 3 casos. Vamos pegar dois casos antes do geral para poder vocês entenderem a generalização. O que acontece, né? Então, o primeiro caso, que é o teorema 14.4.18, que é o caso 1 que eu chamei, o que eu tenho? Eu tenho uma z dependendo de x e de y, e essa x e y, por sua vez, depende de t, tá vendo? A z é uma função diferenciável de x e de y, e, por sua vez, essa x e essa y também são funções que têm derivadas, né, ou são diferenciáveis de t, tá vendo? Quando é uma variável só, a gente fala derivada. Então, z é uma função, tá vendo? Z é uma função diferenciável de t. Por quê? Aqui o esquema, o desenho, dá para entender, tá vendo? Você tem a z, que depende de x e de y, que por sua vez depende de t. Então, aqui, como é que eu faço para derivar essa z em relação a t, né? Eu vou pegar a derivada de z em relação a t, quem que é? Eu vou derivar ela em relação a x, vezes a derivada de x em relação a t, então eu tenho esse ramo aqui, tá vendo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou somar com a derivada de y em relação de z em relação a y, que é a outra parte do outro ramo aqui, vezes a derivada de y em relação a t. Ficou claro como é que a gente deriva z em relação a t? Não entendi muito bem, não. Não entendeu? Quem falou aí? Tiago falou que não entendeu, Marcos, eu também não. Primeiro, faz um exemplo. Tem um exemplo aqui, ó. Z, essa aqui é a fórmula de como você deriva z em relação a t.
Porque, ó, pra você ver, ó, o z depende de x e de y. O x e y depende de t. Cada um delas depende de t. Então, logicamente, esse z aqui vai depender de quem? No final? De t. Então, a pergunta é, como é que eu derivo essa z em relação a t? Eu vou pegar a derivada de z em relação a x, vezes a derivada de x em relação a t. Então, esse caminho aqui. Depois eu vou somar com a derivada de z em relação a y, vezes a derivada de y em relação a t. Ok? Vou pegar e vou somar isso. É o que essa fórmula está falando. Tá vendo que aqui eu estou usando d de dado e aqui eu estou usando del. Tá vendo? Por quê? Porque aqui del z, del x é o quê? A derivada parcial, porque o z depende de duas variáveis. Já o x, ele depende de uma variável só. É como se fosse uma função lá do cálculo 1. Então, por isso que eu usei a letra D, tá vendo? O y também usa o d, não o del. O del a gente deixa para quando tem mais de uma variável, né? Para denotar a derivada parcial. Ok? Agora sim. Vamos lá para um exemplo. Ó, para você ver, eu tenho o z, é uma função que depende de x, y, tá vendo? O z é uma função que depende de x, y. Davi me dando água aqui. É igual a x ao quadrado y mais 3x y à quarta. Beleza, essa é a z. Mas observe que o x, ela depende de t, tá vendo? E o y depende de t também. Então, eu estou querendo qual que é a derivada parcial de z em relação a t quando t valer zero. Ou seja, eu vou encontrar um número, porque vocês lembram que a derivada parcial era o quê? Era o coeficiente angular da reta tangente de uma determinada inclinação da interseção da curva com a superfície. Que curva é essa? É quando você pegava um plano constante, não era isso? A gente obtinha uma curva na superfície, aquela curva lá tinha uma derivada parcial, e essa derivada parcial, no ponto em questão, dava exatamente a inclinação da reta tangente. Então, inclusive, aqui eu coloquei que reta tangente vai ser essa, onde que isso aparece. Então, a regra da cadeia, usando a fórmula que a gente acabou de ver, eu vou derivar z em relação a x, vezes a derivada de x em relação a t, mais a derivada de z em relação a y, vezes a derivada de y em relação a t. Bom, derivar z em relação a x, tá vendo? Derivar isso aqui em relação a x é manter o y constante. Beleza? Quando você deriva, vai dar isso. Vezes a derivada de x. Quem que é o x? É seno de 2t. Como é que você deriva seno de 2t? Cosseno de 2t vezes a derivada dentro, não é? A derivada de 2t dá 2. Aqui lá do curso de cálculo 1, né? Derivada, regra da cadeia para função de uma variável real. Mais a derivada de z em relação a y. Agora eu vou manter o x como constante, beleza? Para obter isso aqui. Vezes a derivada de y. Quem que é o y? Cosseno de t, tá vendo? A derivada dele em relação a t vai dar menos seno. Ficou clara a conta? Sim. Então agora, ó, para vocês verem, esse x que aparece aqui, ó, ele na verdade é quem? Ele é seno de 2t. Esse y que aparece aqui, quem que é? Cosseno de t. Não é? O x e o y foi dado dessa maneira, tá vendo? Então, você poderia fazer o quê? As derivadas, João? Você tem dúvida de como deriva isso aqui em relação a x? É isso? A dúvida é essa? Y é constante, exatamente. Então, a derivada de x ao quadrado vai dar 2x, eu vou manter o y, que é constante, mais a derivada disso aqui em relação a x vai dar 3, e eu vou manter o y, a quarta, que é constante. Então, por isso que deu esse valor aqui, tá vendo? Agora, a derivada de z em relação a y, eu vou manter o x constante. Então, eu vou manter o x ao quadrado quieto. A derivada de y é 1, então, vezes 1, mais... Aqui eu vou manter quem quieto? 3x quieto. Vou manter o 3x quieto e vou derivar y à quarta. 4y ao cubo.
multiplica esse vezes aqui, dá 12xy ao cubo, né? X ao quadrado mais isso, que é esse valor aqui, ó. Ok? Oi? Ok, ok. Beleza. Agora, lembrando que esse x e esse y que aparece aqui, ele vale, o x vale seno de 2t, o y vale cosseno de 2t. Então, aqui você teria que mudar todo mundo para depender de t, né? Porque a derivada parcial de z em relação a t é uma expressão que depende apenas de t, né? Tá vendo? Esse x aqui você troca por 2 seno de 2t, vezes quem? Vezes cosseno de t, que é o y, mais 3 vezes cosseno a quarta de t, né? Porque o y aqui é cosseno. Todo mundo que multiplica 2 cosseno de 2t, tal, faz essa conta toda, né? Troca todo mundo. Aí você pergunta, por que você não trocou? Porque eu estou interessado em calcular quando t é zero. Calcular quando t é zero, o x, o que é o x? É seno de 2t. Então, o que é o x de zero aplicado em zero, quando t é zero? Vocês concordam que vai dar seno de zero? Ó. E o seno de zero vale zero. O y de zero é cosseno de zero. O cosseno de zero vale 1. Então, no lugar desse x aqui, eu posso trocar ele por, tá vendo? Vai ficar 2 vezes 0 vezes 1, mais 3 vezes 1 elevado à quarta, ok? Essa conta aqui, ó. Ok. 0 mais 3. Foi direto, né? Exatamente, eu substituí o x igual a seno de zero, que eu precisava, tá vendo? Eu apliquei o t no zero, tá vendo? Quando eu aplico o t no zero, o x ele vai valer 0 e o y vai valer 1. Então, no lugar do x eu posso trocar por 0 e no lugar do y eu troco por 1, tá vendo? Aqui fica 2 cosseno de 0, porque o t é 0, mais aqui, ó, 0 ao quadrado, que é o x ao quadrado, mais 12 vezes 0 vezes 1 ao cubo, vai dar 0, né? 0 mais 0 dá 0, 0 que multiplica menos seno de 0 dá 0. Então, essa parte toda aqui dá 0, né? É, sim. Cosseno de 0 vale 1. Então, aqui o que é que sobrou? 3 vezes 2, concorda? Porque 0 mais 3 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. Então, a derivada parcial de z em relação a t, quando t é 0, vale 6. Aí a pergunta é, o que significa esse 6? Aqui o que eu fiz para vocês, ó. O que eu fiz? Eu peguei, lembra como é que era a função? Y era igual a f de xy, que era igual a quem? Ó, cadê? Ó, x ao quadrado vezes y, tá vendo? X ao quadrado vezes y. A minha função, x ao quadrado vezes y, vou escrever ela aqui de novo. Mais um limite inferior, porque João está perguntando aqui. Esse t igual a zero é um limite superior ou inferior? O que é o t igual a zero? É exatamente aqui, ó, a inclinação da reta tangente no zero, tá vendo? Opa. Esse aqui é o eixo do t, beleza? Esse aqui é o eixo da f, né? Porque ó, a função sua qual que é? 3x ao quadrado, y... Não, 3x, y à quarta. Essa é a função, não é? Eu vou substituir o x ao quadrado por quem? Tá vendo que eu fiz aqui, ó? Substituir os x por seno de 2x, tá vendo? Aí você fala, por que você usou x aqui? Porque no GeoGebra lá, a gente coloca a variável do domínio, coloca x, mas poderia ser um t aqui, um t aqui, um t aqui, um t aqui, tá vendo? Para ficar com a mesma letra. Porque ia ficar assim, ó, ia ficar seno, o x é seno de 2x, não é? O x é seno de 2t. Foi isso? Ó. O x é seno de 2t e o y é cosseno de t. Então, vai ficar isso aqui ao quadrado, vezes quem? Vezes o y. Mais 3 vezes o x. Quem que é o x? Seno de 2t, vezes o y à quarta. Quem que é o y? Cosseno de t. Então, cosseno à quarta. Tá vendo que é exatamente essa função aqui, ó?
Só que a diferença é que lá no GeoGebra a gente utiliza x para fazer o domínio e não t, mas é a mesma função, tá vendo? Então, essa função aqui, o gráfico dela é esse gráfico em azul. Então, o que acontece? O que é isso aqui? Isso aqui é o y' de zero. O y' de zero é a mesma coisa da derivada parcial de z em relação a t, quando t é zero. Então, se esse aqui é o gráfico da função y igual a f de x, o que é o y' de zero? Não é exatamente a inclinação da reta tangente na origem? Então, esse 6, ele significa exatamente essa inclinação aqui, ó. Ficou claro o que o 6 significa? Eu não compreendi bem, não. Ó, vamos voltar lá de novo. Você tem a sua função que depende de duas variáveis, tá vendo? O z depende de x e de y. O x e o y, eles dependem de t, tá vendo? Então, quando você pega esse x aqui e esse y e coloca aqui dentro, vocês concordam que a sua função z, ela vai ficar dependendo de t? Quando você troca, no lugar desse x aqui, você coloca seno de 2t. No lugar desse y, você coloca cosseno de t. No lugar desse x aqui, você coloca seno de 2t. No lugar desse y aqui, você coloca cosseno à quarta. Então, aqui vai ficar uma coisa dependendo de t, não vai? Sim, sim. Aí a pergunta é, quanto que vale o z' de zero? O que é isso aqui? Isso aqui não é exatamente a inclinação da reta tangente ao gráfico da função z de t quando t é zero? Esse aqui é o gráfico da função z de t, ó. Esse em azul. E aqui no zero, a inclinação dele vale exatamente 6. Então, esse aqui é o z' de zero, que é a mesma coisa da derivada parcial de z em relação a t, quando t vale 0. Se eu tivesse pedido outro ponto para vocês, imagine que eu pedi esse ponto aqui, ó, menos 1. Aí eu ia calcular o z' de menos 1. E aí o que acontece? Eu teria que colocar no lugar do t aqui, ó, eu teria que colocar, em vez de 0, eu teria que colocar menos 1. Ia ficar seno de menos 1, ok? Que ia dar um valor, né, que eu não sei quanto que é. Aqui ia ficar cosseno de menos 1, beleza? Que também ia dar outro valor, que é o y. Mas você ia conseguir encontrar o quê? Você ia conseguir encontrar esse número aqui, ó, que seria, não exatamente o 6, mas seria a inclinação dessa reta nesse ponto. Ficou claro? Ô, Valdomiro. Oi, Ramsés. Então é a mesma coisa do cálculo 1, é só a inclinação da reta. Exatamente, a derivada parcial. Hã? A questão é que está colocando só mais variáveis, no caso, mas não tem tanta diferença assim da inclinação, não. Porque a derivada parcial, ela significa inclinação, do mesmo jeito que a gente viu. Aí você tem que saber olhar onde que essa inclinação da reta tangente está. Ou seja, esse gráfico aqui em azul, isso aqui é o gráfico de uma função de uma variável real. Por que que ficou de uma variável real? Porque eu coloquei todo mundo, o x e o y, dependendo de t, tá vendo? Eu já fiz uma restrição nas duas variáveis, porque a minha z aqui é uma superfície. A z é uma superfície. Mas quando você pegou o x e o y dessa maneira, essa superfície aqui, ela se transformou nessa curva em azul. Uma variável só, porque o resultado final depende só de t. Então, quando isso acontece, a derivada, ela vai significar a inclinação da reta tangente ao gráfico dessa curva. Porque quando você fez a restrição, a superfície virou a curva em azul. Dependendo apenas de uma variável, né? Só do t, ao invés de x e de y. Então, diminui uma dimensão. Por quê? Porque o x e o y, que antes era o domínio da minha função z, agora ele passa a depender somente de t, tá vendo? O x depende de t, o y depende de t. Ou seja, o x e o y, que antes estava livre para ser qualquer coisa, para ser qualquer ponto, agora ele vai ter que obedecer isso aqui, ó. Ele vai ter que estar sobre essa curva. Eu não sei que curva vai dar isso, né? Mas quando o x vale o seno de 2t e o y vale cosseno de t, isso aqui vai dar alguma curva no plano. E aí, o que acontece? Imagina que você tem assim, ó. Vou tentar desenhar aqui para vocês.
Imagine que isso aqui é o gráfico dessa superfície aqui, ó, Z. O XY estaria livre aqui, ó, para ser qualquer valor aqui na superfície. Qualquer valor aqui no chão geraria imagens aqui na superfície. Mas agora você fez uma restrição. Você não pode pegar polvilhado igual está aqui. Agora você vai pegar pontos só sobre essa curva aqui, ó. Quando você pega pontos só sobre essa curva, o que vai acontecer? Vai gerar só uma curva lá na superfície. Ao invés de fazer a superfície toda, você concorda que vai ficar restrita somente essa curva? Por quê? O XY agora você vai pegar só em cima dessa curva. Essa curva obedece o quê? Obedece que o x tem que ser seno de 2t e obedece que o y tem que ser cosseno de t. Ficou claro? Por que diminuiu numa dimensão só? Ficou assim. Ô, Valdomiro, uma pergunta. Em uma aplicação, em uma questão normal, vai ser mais ou menos, vai ser igual essa aplicação desse exemplo? Isso aqui é uma conta, né? Na verdade, não tem muita aplicação. Quer dizer, tem aplicação porque você interpretou, eu quis. Na verdade, o livro nem faz isso, né? O livro não faz o que significa esse número, não. Isso aqui eu quis. Se vocês olharem no livro, quer ver? Acho que esse exemplo está no livro. 14.5. Eu acho que isso aqui foi coisa extra que eu fiz, porque eu queria tentar melhorar o entendimento do que significa esse número. 14.5, regra da cadeia. Aqui, tá vendo? Tá vendo 6 aqui? Sim, sim. Ah, tá. Aqui deixa eu ver se essa. Tá vendo a curva aqui, ó? Eu não sabia como é que era o desenho da curva. X igual a seno de 2t e y igual a cosseno de t. Então, para vocês verem, se vocês peguem isso aqui, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para vocês. Pode ser que eu não dê conta de dar o que eu precisava dar hoje, viu? Por causa do adendo. Ou talvez passe alguns minutos. Não tem por problema causa não. disso. Você pode se ligar até próximo a 4 horas. Vamos lá, colocar aqui o 3D que eu preciso. Vamos deixar isso aqui. Vamos tentar deixar os dois aqui para a gente visualizar as duas coisas. Vamos pegar aqui curva. Eu tenho expressão. A primeira aí dá para a gente, né? A primeira é seno de 2t. A segunda é cosseno de t. A variável é t. E vamos pegar ele de 0 até 2π, por exemplo. 2π. Exatamente aquela curva lá que o livro dá, tá vendo? Essa curva aqui, ó. Essa curva que a gente obteve aqui, tá vendo? Aí o que acontece? Eu vou desenhar para vocês verem o z. O z era x ao quadrado. X ao quadrado vezes quem? Y mais 3x, y à quarta. Y mais 3x, y à quarta. Essa coisa aqui. Eu acho que eu vou sacrificar essa visualização aqui para ficar com essa maior. Tá vendo o gráfico dessa função? Aí vocês podem imaginar o seguinte. Não ficou tão bom que eu queria para vocês visualizarem. Vou dar um zoom aqui. Vou tirar esses riscos, que eu acho que fica melhor. Espera aí. Deixar mais liso para poder ficar melhor. Para vocês verem. Agora, imagine que você vai pegar a imagem nessa superfície somente de quem? Somente dos pontos x, y que esteja sobre esse símbolo de infinito aqui, ó. Vocês concordam que se vocês pegarem somente a imagem dele na superfície, iria obter uma curva aqui no espaço? Ou não? Não dá para enxergar isso?
Ó, Não consigo enxergar essa curva no espaço. vamos tentar desenhar aqui. Eu vou substituir vou tentar desenhar o seno de 2t, o seno de 2t ao quadrado, vezes quem? X ao quadrado vezes y, o y é cosseno, né? Vezes cosseno de t, mais quem? Mais 3 vezes x, o x é seno de 2t, vezes quem? Vezes o cosseno a quarta de quem? De t. Tá vendo lá no chão? Tá vendo esse gráfico aqui? Ah, sim, sim. Esse gráfico aqui é exatamente esse camarada aqui, ó. Então, quando você olha a inclinação dele, ó, quando você olha a inclinação dele aqui, ó, observe que esse gráfico aqui, como que eu obtive ele? Eu obtive ele utilizando a mesma lei de associação da F, mas fazendo a restrição nos pontos sobre essa curva, que parece um infinito. Então, por isso que ficou uma variável real. Então, observe quando você pega no zero aqui, ó, é a inclinação da reta tangente aqui no zero, ele dá exatamente esse 6 aqui, ó. Melhorou a interpretação? Agora sim deu para perceber. Tá vendo? Quando você pega os pontos sobre essa curva, você não tem mais uma coisa espacial. Você vai ter essa curva aqui que depende de uma variável só, né? Essa curva que parece um... Tá vendo que ela começa a repetir? Ela faz o mesmo desenho, né? A partir, não sei qual que é o período, mas ela parece que começa a repetir. Então, essa é a interpretação. Observe que o livro, ele não fala muito a respeito, tá vendo? Ele dá o gráfico da curva e fala que é a taxa de aumento quando você move ao longo da curva, tá vendo? Mas aí ele não quis mostrar o que esse 6 ele representa geometricamente, mas ele é exatamente esse desenho aqui. Ok? Ok, essa parte deu para entender. Então, em uma questão normal, por exemplo, da lista ou de uma prova, a gente vai usar mais ou menos dessa forma, ou é de alguma forma diferente? Vocês vão usar essa fórmula aqui para resolver, né? Então, vai vir mais ou menos desse molde, assim, né? Essa fórmula aqui, ó, você vai conseguir calcular a derivada parcial, tá vendo? Se pedir em algum ponto específico, logicamente você vai substituir o t pelo ponto que Porque, pediu, né? assim, por essa forma, eu não entendi muito bem, mas por essa parte embaixo eu entendi. Por isso que eu perguntei se fazer nenhuma questão vai ser mais ou menos assim. Porque se for assim, eu entendi. Se for em uma questão normal, Ah. de forma diferente, aí eu não entendi. Então, essa coisa que eu fiz aqui do gráfico, mostrando que esse 6, se você encontrar para mim o 6 aqui, já tá bom, você resolveu a questão, né? Aí o que acontece? Essa questão de mostrar que o 6 representa o coeficiente angular da reta tangente a esse gráfico, lembrando que esse gráfico aqui é a restrição, isso aqui é um extra, entendeu? Isso aqui significa que você entendeu muito, muito, muito bem a questão. Porque a maioria das pessoas vão fazer essa conta aqui mecanicamente e vão encontrar um valor 6. O que o 6 significa? Não sei. Oi? Inclinação da reta. Então, quem falou aí? Gustavo. Gustavo, tá baixinho o som. Aí o que acontece? Se você entendeu que esse 6 representa essa inclinação da restrição, quando você jogou a curva, tá vendo? Quando você jogou esse infinito aqui, ó, tá vendo? A restrição deu esse infinito. Você não tá livre para pegar qualquer ponto XY no domínio, não. Se você tivesse livre para pegar qualquer ponto do domínio, você ia ter a superfície em vermelha, tá vendo? O Z ia ser a superfície em vermelha. Mas quando você pegou os pontos XY sobre essa curva, o que você fez foi uma restrição do seu gráfico, né, que dependia de X e Y, ele passou a depender somente de T, cuja equação deu
esse gráfico aqui, ó, que está de cabeça para baixo, né? Ele é assim, beleza? Que deu esse gráfico aqui, ó. Então, isso aqui, você entendeu que o 6 vai ser o coeficiente angular dessa reta aqui no ponto 0, né? Quando o t é 0. Podemos seguir para o próximo caso? Sim, sim. Bom, o próximo caso, que é o caso 2, agora eu vou mudar um pouquinho. Eu vou continuar pegando o x e o y dependendo de... ou o z dependendo de x e y. E agora, ao invés do x e do y depender só de t, eu vou falar que ele vai depender também de duas. Então, o que eu vou ter aqui agora? Eu vou ter essa ramificação, para vocês verem. O z, ele depende de x e de y. E o x e y, por sua vez, depende de quem? De s e de t. Então, vocês concordam que o z vai depender de s e o z vai depender de t? Por transitividade? Sim, sim. Então, a regra da cadeia agora nos dá o quê? Logicamente, a f tem que ser diferenciável em x e y, e o x e y também tem que ser diferenciável em s e t. Então, agora a regra da cadeia tem duas possibilidades. Você pode derivar z tanto parcialmente em relação a s, porque o z, lembrando agora, ele vai ser uma função que vai depender de s e de t, né? Porque ele dependia de x e de y, esses camaradas aqui são as intermediárias. Essas aqui de baixo são as independentes. E essa aqui é totalmente dependente, né? Mas e se não fosse ímpar? Se não fosse o quê? Se o número não fosse ímpar? E se tivesse outra derivada? Se tivesse outra variável entre z e y, ou uma variável entre y e t, tipo isso. Se tivesse outra variável, você continuaria, por exemplo, se o x Isso é dependesse intermediário. de outra coisa aqui antes do s, e o x dependesse de outra coisa aqui antes do t, o que aconteceria? Você faria mais uma ramificação aqui, ó. Ou aqui também, né? Ok? E, Beleza? Continuaria somando do mesmo jeito. Porque a fórmula, como vocês verem aqui, ó, como vocês veem aqui, eu vou derivar z em relação a x. Observe que agora eu vou usar del para todo mundo. Por que eu vou usar del para todo mundo? Porque agora eu tenho uma função de duas variáveis e aqui também eu tenho uma função de duas variáveis. Então, aqui tudo é derivada parcial. Observe que o resultado final sempre cai em S. a minha porque... conexão caiu quando o senhor falou. Oi? A minha conexão caiu quando o senhor estava explicando para mim. Se tivesse outra variável aqui, ó, você criaria outra ramificação aqui ou aqui, ó. E a variável independente y continuaria existindo. Exatamente. Essa outra que você criou continuaria com o nome de intermediária. Ok? Essas outras aqui, ó, todos que tiver entre a primeira e a última, todas são chamadas de intermediárias. Então basta as variáveis estarem entre a dependente e a independente, e que tudo que está entre elas aí serão variáveis intermediárias. Sim. A ramificação, logicamente, se tivesse outra aqui, ó, se o z, antes de depender do y, ela dependesse de um k, e o k dependesse de x e de y, então você teria que passar por k primeiro, antes de ir para x e y. Aí o x e y aqui ia para st, o y aqui iria para st. Ok? O z dependeria de k e de h não, fica ruim, sei lá, m. E esse m aqui dependeria novamente de x e de y, e aí iria, né? Você ia criando as ramificações. O último caso, a gente vai dar o caso geral, né? Onde que acontece as possibilidades que você tá perguntando aí, né? Nesse caso aqui, eu tenho a minha z dependendo de s e de t,
Então, faz sentido eu derivar Z em relação a S, então o resultado vai ser, o final aqui vai ser em relação a S, tá vendo? E quando você deriva em relação a T, então você vai derivar Z em relação a X, pegar a derivada de X em relação a T, tá vendo? O final aqui sempre vai ser em relação a T. Em outras palavras, você pode fazer isso aqui, ó. Você pode seguir, deixa eu dar uma apagada, dar uma limpada aqui. Você pode fazer assim, né, para poder enxergar bem a regra da cadeia, né? Esse diagrama aqui, ele ajuda bastante Essa nisso. árvore me ajudou. Você pode vir por aqui, ó, para S. Onde é que mais tem S? Aqui, ó. Tá vendo que aqui tem S e esse caminho aqui tem S. Agora, onde é que tem? Soma esses dois. Onde é que tem o T? Onde é que tem o T? Aqui. Onde é que tem o T? Aqui. Então, aqui em relação a T e aqui em relação a S. Então, é só seguir as bifurcações, né? Tá vendo? O caso 2 da regra da cadeia contém 3 tipos de variáveis, tá vendo? A, S e a T são as independentes, X e Y intermediária e Z variável dependente. Aí, não contente com essa situação, você pode perguntar, existem outras possibilidades de ramificar isso mais? Lógico que existe, né? Na matemática sempre é possível a gente generalizar um pouquinho mais, né? Então, considera agora a situação mais geral. Agora, eu vou pegar o meu diagrama aqui, eu nem fiz o desenho, fiz não. O meu diagrama aqui, ó, o que acontece? Eu vou tentar mostrar para vocês. Eu tenho o U, que é uma função que depende de x1, x2, reticência, até um xn. E cada uma dessas funções depende de T1, T2, reticências, até Tm de Maria. Essa aqui do mesmo jeito, essa aqui também do mesmo jeito, até o Tm, né? De T1 até Tm. Todo mundo de T1 até Tm de Maria. Reticência, 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 reticência. Aí a pergunta é, logicamente que essa U aqui, ela vai depender desses T's aqui no final, não vai? Sim, sim. Então, agora faz sentido eu derivar essa U em relação a T1, em relação a T2, em relação a Tm de Maria. Então, por que eu coloquei uma fórmula só aqui? Eu deixei o I aqui como sendo qualquer variável de 1 a Tm, para mostrar que você vai derivar desde o x1, tá vendo? Em relação a esse Ti que você escolheu. Imagina que você escolheu o I igual a 1. Então, o resultado final aqui vai ser a derivada de U em relação a T1. Então, vai ser o quê? Derivada de U em relação a x1, vezes a derivada de x1 em relação a T1. Então, você vai pegar esse primeiro aqui, ó, caminho. Depois, você vai pegar esse primeiro caminho aqui, até chegar no último aqui, ó. E soma todo mundo, tá vendo? Aí, você passa por 2. Como é que você passa por 2? Você começa a pegar o segundo caminho aqui, ó, em relação a T2. Pegou esse. Aqui eu nem fiz, né? O T2, pegou esse. E aqui o último também. Imagina que o T2 esteja aqui, né? E aí vai, né? Vai fazendo todos até chegar no M de Maria. Então, esse aqui é o caso mais geral possível da composta, né? Ficou claro o caso geral? A generalização? Sim, sim. As independentes sempre são iguais? As independentes... Não, né? O T1, T2, Tm, isso aqui são variáveis diferentes, né? Elas todas são independentes, mas o T1 não tem que ser igual a T2, não. São letras, são variáveis diferentes, né? Aqui eu estou num espaço de dimensão M de Maria. Se fosse o R3, por exemplo, esse T1, T2 e Ah, tá. Não, falo na próxima ramificação. Espera aí. Na próxima ramificação, sempre são... Como é que as independentes sempre são iguais? Falo na próxima... Dá para você explicar melhor, João? Não entendi direito. As independentes são sempre iguais?
na próxima ramificação. O que você quis dizer aí? Com o microfone fica mais fácil de explicar, né? Enquanto o João pega o microfone ali, vamos começar a derivação implícita. Tem bastante coisa na aula de hoje. Ô, Valdomiro. Oi, Gustavo. Oi. Então, na verdade, o que aprendemos em cálculo 1, na verdade, não se tratava de derivada, e sim de diferenciação, já que o diferencial é a derivada total. Espera aí, acho que você confundiu um pouquinho, misturou as coisas aí. Você está falando da regra da cadeia ou de diferencial da aula passada? É porque, pelo que o senhor respondeu no WhatsApp, a minha pergunta, o senhor disse que diferencial é a derivada total. E total é o contrário de parcial. Então, será que o que aprendemos em cálculo 1, na verdade, não era derivada, e sim diferencial, a definição mais correta? O que aprendemos? Porque, na verdade, o nome diferencial, quando a gente sai da dimensão 1, na dimensão 1 a gente usa o nome derivada. Entendeu? Mas ela não deixa de ser uma diferencial total, mas só que a gente dá o nome de derivada, quando a dimensão é 1. Aí, quando a dimensão é maior do que 1, aí a gente muda o nome. Em vez de usar derivada total, a gente usa diferencial, que é a soma das derivadas parciais multiplicada pelo incremento em cada direção. Então, diferencial seria a derivada parcial? Multiplicado por cada incremento. Exatamente o que a gente viu na aula passada aqui, ó. Isso aqui é um diferencial total, ó. Esse dz que aparece aqui, ó. Tá vendo? A derivada parcial em relação a x dx, mais a derivada parcial em relação a y dy, isso aqui é chamado de diferencial total. Tá vendo esse dz? Lá no curso de cálculo 1, o que acontece? Esse camarada aqui é simplesmente a derivada. Por quê? Porque não tem duas dimensões, né? Não tem derivadas parciais em duas direções. Esse dz ali, ele coincide com y' de x, lá do curso de cálculo 1, que a gente chama de derivada, simplesmente. Ok? Ok. João, arrumou o microfone aí? Ou ainda não? Pode deixar, entendi. Ah, beleza. Derivação implícita. Eu resolvi, inclusive, um exercício hoje de manhã e mandei para vocês a respeito de derivação implícita, que foi dúvida de diário de bordo, ou foi ontem que eu resolvi, e eu acho que essa questão estava colocada no lugar do livro, minha opinião, né? Que não era o direito dela de estar. Derivação implícita a gente está vendo aqui dentro da regra da cadeia, né? Essa questão estava na seção 14.3, eu acho. A gente tinha visto só derivada parcial, até então, né? Mas aí o que acontece? Por que a derivação implícita ela vai nos ajudar aqui? A regra da cadeia ela nos ajuda nesse contexto de diferenciação implícita. Então, ela vai fazer o seguinte: suponha que você tem uma equação dessa forma. E esse y que aparece aqui dentro, ele é uma função implícita de x, ou seja, esse y é uma função que depende de x. Então, no fundo, essa f grande aqui é uma equação que vai depender de x e de f de x, que é o y. Então, se f, tá vendo? Para todo x no domínio da f pequena. Se essa f grande for diferenciável, como ela é uma função aqui, tem duas variáveis, né? Então, a gente pode utilizar o caso da regra da cadeia, porque a regra da cadeia lá, você tinha uma f, essa f dependia de x e de f de x, que, por sua vez, depende de x e de x, né? Esse aqui é o y da história, né? Okay? A f grande depende de x e y, que, por sua vez, depende de x e de x. Esse x e x aqui faz o papel do t, lá do caso 1, que a gente aprendeu, o primeiro caso da aula de hoje. Então, por que não derivar essa f em relação a x?
né? Utilizando a regra da cadeia. Então, quando eu derivo em relação a x, o que eu vou ter? Lembra da fórmula? A fórmula é derivar f em relação a x vezes a derivada de x em relação a x. Tá vendo? Isso aqui vale 1. Mais a derivada de f em relação a y, que é a outra variável, vezes a derivada de y em relação a x. Observe que esse x aqui faz o papel do t. Lá do caso 1. Beleza? Que a gente viu primeiro. E a derivada de 0 em relação a x é 0, né? Então, observe que aqui ficou o quê? Ó, esse dy dx, você pode isolar ele, tá vendo? Esse camarada aqui vale 1. Então, esse del f, del x aqui pode passar para o outro lado, negativo. E esse camarada aqui vai passar para o outro lado, lá dividindo, não vai? Ficou clara essa conta aqui? Sim, Ficou? para mim ficou. Beleza? Esse aqui vale 1. Ele vai passar para o outro lado negativo. E esse aqui vai passar para o outro lado lá dividindo. Então, vai ficar exatamente essa fórmula aqui. Aí vem um exemplo interessante. Um dos exemplos que eu achei, talvez, um dos mais interessantes dessa parte, né? Ele pediu para determinar. Então, aqui o que acontece? Eu consigo derivar implicitamente o y em função de x, utilizando essa fórmula, sem necessariamente isolar o y em relação a x. Não é Né? fão mesmo? Oi? O fão é uma função, né? O f grande é a É. equação, tá vendo? É uma equação igual a 0, que define esse y aqui, ó, como sendo função de x, tá vendo? Implicitamente. Aqui no exemplo, talvez fique claro quem que é esse f grande, tá vendo? Eu tenho essa equação aqui. Então, se eu pegar esse 6xy e passar para cá, ele vai ficar igual a 0, não vai? Vai. Então, essa coisa toda aqui, eu vou chamar de f grande, tá vendo? E esse y que está aqui, ele é uma função que depende de x. E esse x que está aqui, ele é uma variável independente qualquer. Ele não depende de ninguém. Agora, esse y que está aqui, observe que você não consegue isolar o y aqui, consegue? Em função de x? É difícil. Consegue, não? Consegue não. Você colocar o y em evidência aqui, por exemplo, vai dar o quê? Vai dar y ao quadrado menos 6x. Esse aqui vai passar para o outro lado, né? Menos x ao cubo. A hora que você tenta isolar o y aqui, ó, você vai passar esse camarada para o outro lado, vai ficar... Não tem como separar, tá vendo? Você não tem como separar esse y aqui em função de x. Porque se você tivesse como separar, você podia simplesmente usar a fórmula normal para poder derivar, né? Do curso de cálculo 1, usando a regra do quociente. Ok, gente? Viu a necessidade de usar a diferenciação implícita? Eu não consigo isolar o y em função de x. Isso acontece geralmente quando a gente não tem função, né? A gente tem só uma relação. Vocês lembram a diferença de função para relação, né? Ou não? Não. Então a ideia é isolar uma variável? Função, gente, aquela regra básica da paralela, né? Se você faz uma reta paralela aqui, se cortou em 2 pontos, não é função, né? Concorda? Não pode ter um filho com 2 mães, né? Não é função isso. Beleza? Certo, aí dá para entender. Então, isso aqui é simplesmente uma relação. Você pega a circunferência, por exemplo, de raio 1. Isso aqui é uma relação. Esse y aqui, ó, você pode tentar isolar ele em função de x, mas só que ele não é função, tá vendo? Ele é simplesmente uma relação. Mas aí você poderia perguntar qual que é o coeficiente angular dessa reta aqui, por exemplo. Imagine quando o x valer menos 0,7. Qual que seria o y' de menos 0,7? O que é o coeficiente angular dessa reta tangente à circunferência? É uma pergunta plausível, não era? Você não consegue isolar o y em função de x para poder derivar, para encontrar o coeficiente angular da reta tangente, mas usando derivação implícita, você consegue encontrar que valor é esse aqui.
Porque essa reta tangente aqui, ela está bem definida, né? Ela tem uma inclinação nesse ponto. Não tem? Isso. É o que a gente vai aprender aqui agora. Ó, eu tenho essa equação aqui, tal como a equação da circunferência. Esse y aqui, ele é em função de x. Eu não consigo isolar ele, mas eu consigo encontrar a derivada dele em relação a x. Porque eu sei que Está a dizendo que é fórmula... igual a... Oi? Está dizendo ali que a derivada de y em relação a x é menos a derivada parcial em relação a x dividida pela derivada parcial em relação a y? Exatamente. Essa fórmula aqui que a gente acabou de deduzir, tá vendo? A gente igualou a zero, isolou esse camarada aqui, ó. Como é que a gente isola esse camaradinho aqui, ó? Deixa eu apagar aqui. Como é que a gente isola esse camarada aqui, ó? Passando esse termo para o outro lado, não é? Negativo. Esse aqui Então quer dizer que se eu quisesse derivar de forma implícita, se eu quisesse derivar a função x em relação a y, era só trocar aqueles índices, aquilo ali que parece índice? Isso, inverter aqui, né? Se o x fosse uma função de y, aí mudaria a história, né? Você ia encontrar o quê? Você ia querer encontrar a derivada de x em relação a y, né? Implicitamente. E aí você teria que derivar todo mundo em relação a y. Ao invés de x, você teria que derivar em relação a y. Está parecendo que vai ser mais fácil que a regra da cadeia. Mas aqui é exatamente a regra da cadeia. Eu estou usando a regra da cadeia para essa função aqui, ó, f de xy igual a zero. Eu estou derivando, observe que essa f, ela depende... Vou fazer aqui de novo. A f, ela depende de x e de y. O x, ele continua dependendo dele próprio, é a variável independente. E esse y aqui depende de x. Tá vendo? O y é igual a f de x. Então, como é que eu vou derivar isso aqui em relação a x? Ó? Pegando esse caminho aqui e depois pegando esse caminho aqui, ó, que foi exatamente o caso 1 da aula. Não foi o caso 1? Esse aqui, ó. Eu tenho o F faz o papel do Z. Depende de x e de y. E esse aqui depende de x e depende de x. Tá vendo? Esse camarada aqui é o Z da história, esse aqui é o x e o y, e esse camarada aqui é o t da história, né? Para usar essa fórmula aqui, ó. Então, eu vou derivar f em relação a x vezes a derivada de x em relação a x. Derivar f em relação a x vezes a derivada de x em relação a x. Mais derivar f em relação a y vezes a derivada de y em relação a x, porque o x aqui é o t da história. É exatamente o que eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Derivei f em relação a x, vezes a derivada de x em relação a x, mais a derivada de f em relação a y, vezes a derivada de y em relação a x. E a derivada de zero em relação... Tá vendo? Eu estou derivando essa função, essa equação aqui dos dois lados. Desse lado de cá e desse lado de cá. Em relação a x. Então, a derivada em relação a x de zero é zero. Aí, como é que eu faço para isolar esse camarada? Quando você isola esse camarada, você vai chegar exatamente nessa fórmula aqui, ó. Ficou claro? Ok, gente? Ok. Então, agora eu vou aplicar isso aqui no meu exemplo, tá vendo? Quem que é a derivada de f em relação a x? Tá vendo que é exatamente essa fórmula aqui que eu estou usando? A derivada do f grande. Quem que é o f grande? O f grande é essa função aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é meu f grande, ó. A derivada disso aqui em relação a x, quem que é? 3x ao quadrado. Esse menos aqui é esse menos aqui, ó. 3x ao quadrado, a derivada de y ao cubo é zero.
A derivada de menos 6xy em relação a x é menos 6y, né? Porque o 6y é constante, a derivada de x é 1. Dividido por fy. A derivada em relação a y é quem? 0, porque x ao cubo é 0. A derivada de y ao cubo é 3y ao quadrado. E a derivada de menos 6xy em relação a y é menos 6x. O que eu fiz aqui? Dividi todo mundo por 3. Simplifiquei esse, simplifiquei esse, simplifiquei esse, simplifiquei esse. Menos com menos dá mais, tá vendo? Menos com mais dá menos. Aqui, dividir por 3, ficou esse, ficou esse. Ficou claro? Ok. Então, fiquei com isso. O que é que isso aqui significa? Deixa eu dar uma limpada aqui. O que é que isso significa? Significa que a derivada de y em relação a x, ela vale exatamente esse número aqui, ó. Aí, a pergunta pediu quanto que vale o y' de 1. Então, eu tenho que aplicar isso aqui quando o x vale 1. Quando o x vale 1, o que vai dar aqui, ó? Ele vai dar, ó, isso nos fornece, esse valor nos fornece a inclinação para cada valor de x. Agora eu vou aplicar no 1. Então, quando eu aplico no 1, vai ficar 2 vezes o y de 1. Lembra que o y é uma função que depende de x, não é? Implicitamente. E o x é ele próprio. Menos 1 ao quadrado está aqui, dividido por y de 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1, né? Porque x aqui vale 1, x vale 1. Beleza? O que eu sei também? Eu sei que, ó, para vocês verem, esse y de 1 que aparece aqui, quem que é ele? Ele é complicado de resolver, porque ele tem que obedecer essa equação aqui, ó. O que é o y de 1? Ó, o que é o y de 1? Vou ficar com 1 ao cubo, colocando 1 no lugar do x, mais y de 1 ao cubo, menos 6 vezes 1 vezes y de 1. Isso aqui tem que ser igual a 0. Tá vendo? Isso aqui vai dar y de 1 ao cubo, menos 6y de 1, mais 1, né? 1 ao cubo, mais 1, igual a 0. Tá vendo que isso aqui não é fácil de resolver? Qual que é o valor de y que vai satisfazer essa equação cúbica? Realmente isso aqui não é fácil de resolver, mas se você joga no GeoGebra, você vai encontrar os valores aproximados de y que satisfazem isso, tá vendo? 0. Esse valor e esse valor. Se você pegar esse número, elevar ao cubo, menos 6 vezes ele, mais 1, você vai ver que vai dar um número próximo de 0. Esse aqui vai acontecer, esse aqui vai acontecer a mesma coisa. Então, para cada um desses casos, eu vou gerar um coeficiente angular, tá vendo? Tá vendo que eu tenho 3 possibilidades de, quando o x é 1, eu tenho 3 retas tangentes? Aí você pergunta, mas como que isso é possível? Isso é possível porque eu tenho o quê? O fólium de Descartes. O fólium de Descartes, depois a gente volta nas equações aqui, é essa figura aqui, tá vendo? Em azul. Observe que quando o x ele vale 1, tá vendo que tem 3 valores que interceptam? Tem 3 valores de y? Sim, sim. E cada um desses valores tem uma reta tangente nele, tá vendo? Então, significa que eu vou ter o quê? Eu vou ter um y de 1 diferente para essa reta, uma inclinação para essa reta. Eu vou ter uma inclinação diferente para essa Então, reta. aquilo é uma relação. É uma relação isso aqui. Isso aqui não é uma função, né? O 1 tem 3 imagens. E eu vou ter um y de 1, uma derivada de 1 aqui, um coeficiente angular para essa reta. Aí, como que eu encontro esses números? Esses números eu encontro substituindo os valores aqui, ó. Tá vendo? O y de 1 é dado por essa fórmula. O que você faz? Você pega o valor 0,16, substitui aqui, substitui 0,16 ao quadrado, faz essa continha aqui, né? Você vai encontrar esse valor. Então, essa aqui é a inclinação para uma reta. Tá vendo? Eu tenho inclinação para uma reta, que é essa aqui, ó. T1. Tá pequenininha aí, não sei se dá para ver. T1. Para Depois, mim, você pega esse valor aqui, ó, do y de 1, menos 2,52, substitui aqui. Você vai encontrar outro valor para inclinação. Que valor é esse? Esse valor aqui negativo, que gerou o T2, tá vendo?
Esse é o T2, esse é o T3. Acho que eu coloquei o T2 aqui. Cadê? Esse é o T1, esse é o T3 e o T2 acho que é essa aqui. Tem uma inclinação positiva, outra positiva e outra negativa. Essa aqui que é o T3, né? T3 é essa última aqui. Essa inclinação negativa, tá vendo? Menos 1,37. Essa reta aqui tem inclinação negativa nesse ponto. Essa aqui tem inclinação positiva, que vale 1, alguma coisa, que é a T2, essa do meio aqui, né? Então, tá vendo que a gente conseguiu as 3 equações da reta tangente? Ah, sim, sim. Mas ela obedece o Y3, né? Ela obedece todos esses pontos aqui, ó, todos esses pontos. Essa equação aqui, quando você encontrou os valores de y1 valendo isso e isso, são os valores que obedecem essa equação cúbica. Esses valores, eles precisam deles para poder encontrar o coeficiente angular. Tá vendo que o coeficiente angular depende do y de 1? Então, quando você encontrou eles 3 aqui, automaticamente você encontrou os 3 coeficientes angular das 3 retas tangente quando o x vale exatamente 1. Tá vendo? Quando o x vale 1. Tá vendo? A equação da reta y menos y0 igual ao coeficiente angular x menos x0. Então, quem que é o x0 e y0 aqui? O x0 vai ser sempre 1 e o y0 vai ser o y de 1 da história. Só que esse y de 1 tem 3 possibilidades para ele. Então, por isso que gerou 3 retas tangentes, tá vendo? Porque tem 3 valores para o y0, né? Ok, gente? Ok. Aí ele denominou isso como um fólio de Descartes. Essa curva aqui, ó. Essa curva aqui, ela é conhecida como sendo fólio de Descartes. Essa curva aqui, ó. Quer ver, ó? Vai lá no Google e digita fólio de Descartes. Fólio. Fólium significa folha. Isso. Vamos pegar aqui a imagem. Tá vendo o monte que aparece aqui, ó? Mas vamos pegar a definição aqui. Na verdade, aqui é um caso particular, na verdade, porque a equação mesmo, se você quiser, você pode generalizar um pouquinho, é menos 3AXY, tá vendo? Aqui eu peguei o caso onde o A aqui vale 2, né? Deixa eu ver, que eu coloquei x ao cubo mais y ao cubo menos, acho que foi 6xy, né? Menos 6, cadê? Na aula tá mais fácil, né? Menos 6xy, tá vendo? Então eu peguei o caso particular onde o A vale 2, tá vendo? Então essa curva ela é chamada fólio de Descartes, ela tem esse formato. E isso aqui, se você olhar no livro, vocês vão ver derivação implícita, tal. Não tem, na verdade, né? Aqui, tá vendo? Ele achou o valor e aí ele não explicou a geometria do que era esse dx, dy, dx, tá vendo? Ele encontrou o valor. GeoGebra plota isso? Hã? O GeoGebra, ele plota relações? Plota. Você pode... aqui, deixa eu pegar aqui uma folha. Deixa eu abrir de novo aqui. Acho que é até melhor. Esse desenho que eu fiz aqui mesmo foi no GeoGebra, né? Você pode pedir para poder... Ele é x ao cubo, né? Mais... Opa, deixa eu descer aqui para baixo. Descer para baixo é boa, né? Mais y ao cubo... para frente, menos 6xy igual a 0. Ok? Olha o desenho dela aí. Essa equação aí, o fólio de Descartes.
Beleza, gente? Beleza. Agora, Vamos continuar. eu acho que a gente não vai conseguir terminar, o horário nosso já estourou. Vocês aguentam até que horas? Porque essa parte final aqui eu vou ter que gravar ela. Mais uns 10, 15 minutos que ainda dá. Assim, Tá. pra mim, eu posso ir aqui até 6 horas da tarde. Eu posso. Mas eu não sei as outras Eu já pessoas. tenho. Geralmente até 4 horas tem outra Eu aula. vou ter aula agora de mecânica. Aí Eu a já aula é tenho. 4. Eu já Então, uns tenho. 10 minutinhos aí, 10, 14, é de boa. 10 minutos. Então, vamos fechar aqui em 10 minutos. A hora que dá 51, eu paro. Então, vamos manter onde dá. E depois, no finalzinho dessa aula, eu faço um adendo aqui sozinho e coloco lá na gravação, porque a gente não fica devendo, né, para a próxima. E aí, porque a aula de hoje, realmente, ela foi um pouquinho diferente das demais, porque teve mais interação. Isso é bom, não é ruim, não. Pode continuar perguntando. E se não der tempo de a gente fazer tudo ao vivo, depois eu faço e depois a gente comenta alguma coisa que ficou ruim. Qualquer coisa também a gente pode adiantar um pouco a aula também, né? Que até começando até 2 horas, tá liberado ainda. Entendi. Começar Se o mais horário é de cedo, né? 2 até mais tarde um pouco, né? Entendi. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um caso um pouquinho mais geral, porque ali a gente viu o F como sendo assim, né? Igual a zero. Agora, vamos para o caso onde eu vou ter uma F que depende de x, y e z, e esse z aqui, agora, é uma função de x, y, que é o caso que a gente está estudando. Agora, o x e o y agora vai ser considerada as variáveis independentes, e essa z aqui vai fazer o papel da intermediária, e essa f grande aqui vai ser a dependente da história. Então, agora eu vou ter essa situação aqui, tá vendo? Então, agora eu vou utilizar a regra da cadeia nessa equação. Então, agora eu vou derivar. Tá vendo que agora eu tenho o x e o y como sendo variáveis independentes. Esse x e y aqui faz o papel do s e do t do caso 2 que a gente viu, beleza? Então, agora eu vou derivar f em relação a x, vezes a derivada de x em relação a x. Nesse caso aqui não precisava nem derivada parcial, né? O d já serviria. Mais derivada parcial de f em relação a y, vezes a derivada de y em relação a x, mais a derivada de f em relação a z, tá vendo que ela depende de 3 variáveis, vezes a derivada de z em relação a x. Desse lado de cá, em relação a x, vai zerar. Em relação a y, a mesma coisa. O que vai acontecer é que no final aqui vai ficar em função de y, né? Em relação a y. Aqui, o que a gente observa? Isso aqui vai valer 1, porque a derivada de x em relação a ele próprio é 1. Isso aqui vai valer 0, concorda que vale 0? Porque o y não depende de x. Lembra que ele e o x são variáveis independentes. Então, a derivada de y em relação a x é como se fosse constante. Então, 0. E a derivada de z em relação a x é o que eu estou querendo, né? Essa parte aqui é o que eu estou querendo. Aqui, a derivada de x em relação a y, vocês concordam que é 0? Porque o x não depende de y. Se eu estiver derivando em relação a x, eu trato o y como... Se eu estiver derivando em relação a y, eu trato o x como constante. Então, a derivada de x em relação a y, 0. A derivada de y em relação a y vale 1. Beleza? E a derivada de z em relação a y é o que eu estou querendo. Desse lado aqui, a derivada de 0 em relação a y vale 0. Beleza? Então, quais são as fórmulas para a derivada parcial em relação a x de z, né? E observe que o z está dado implicitamente, tá vendo? O z é dado implicitamente dependendo de x e de y. Então, aqui, observe, essa parte aqui toda morre, porque aqui dá 0, né? E essa parte aqui toda morre também, que dá 0. Então, o que sobrou? Esse pessoal aqui passou para o outro lado, negativo, tá vendo? E esse aqui passou dividindo, tá vendo? Aqui, do mesmo jeito, esse pessoal aqui passou para o outro lado. E esse aqui passou dividindo, tá vendo? Então, essas aqui são as duas fórmulas para a derivada parcial implícita. Para o caso de 3 variáveis, onde uma das variáveis é dada implicitamente em função das outras duas. Ficou claro? Ou não? Tranquilo. Se eu puder dar só mais uma pincelada. Faltou um exemplo para esse caso aqui, mas o que acontece? Eu resolvi um exercício
que está no canal lá, vocês podem dar uma olhada, que eu resolvi um exercício utilizando essa ideia aqui, ó. Inclusive, usei o MATLAB para poder fazer as derivadas, porque as derivadas deu um pouquinho grande, mas não era nada tão difícil. Depois eu vou ver o número do exercício, eu acho que foi 14.5. Deixa eu ver se ele está destacado aqui. Eu não lembro de cabeça. Deixa eu ver se foi na 14.4. Talvez foi da 14.4 que surgiu alguma coisa parecida. Não, foi de diferencial. Eu não lembro. Acho que foi da 14.3. A 14.3, essa questão aqui, ó. Essa aqui, ó, use derivação implícita para estimar, tá vendo? dz dx e dz dy, tá vendo que aqui eu estou no mesmo caso, onde o z ele é uma função que depende de x e de y. Então, eu resolvi esses exercícios aqui, ó, vai tá disponível lá, vocês podem dar uma olhada. Ela exatamente, tá vendo? Encontre dz dx e dz dy, é exatamente o dz dx e o dz dy aqui, tá vendo? Aí já tem um exemplo feito. Aí, aqui a gente termina a 14.5, essa parte aqui é a 14.6. Então, tem um início aqui de derivada parcial. Ó, tem uma folha, duas folhas e meia. Eu acredito que eu não vou dar conta de falar. Eu prefiro falar devagar e para vocês entenderem do que eu tentar ir rápido e deixar algum detalhe para trás. Eu vou gravar essa parte, esse começo de derivada direcional. E se vocês não entenderem alguma coisa, o que acontece? No início da aula de segunda-feira, ou durante o final de semana, vocês me perguntem a respeito, para que na aula de segunda-feira a gente já está com essa parte inicial aqui. Ok? Pode ser assim, para não estourarmos muito tempo? Sim. Então, derivadas direcionais e vetor gradiente? Isso, o início da sessão 14.6, eu vou gravar ela, vou incorporar nessa aula, aí vocês assistam depois, e para não estourar muito tempo, e se ficar alguma dúvida, vocês me falam durante esse final de semana, né, a partir de hoje à noite, a hora que eu postar a aula, e aí a gente vai estar discutindo até a aula de segunda, que aí na aula de segunda a gente vai começar, vamos dar continuidade à sessão 14.6, falar de derivada parcial. Ok. Beleza, então? Boa tarde para todo mundo. Já passou muito da hora? Tchau. Até mais. Boa aula. Até mais, boa aula para quem vai ter aula. Até já. Até mais. Fica com Deus, gente. Bom, dando continuidade à aula, essa parte não deu para fazermos ao vivo, então estou fazendo isso aqui depois para anexarmos na aula, para ficar completa. Aqui a seção 14.6, a gente vai falar das derivadas direcionais e o vetor gradiente. Então, esse vetor gradiente, na verdade, vai ficar para a aula 23 da semana que vem. Então, nessa seção 4.3, que equivale à seção 14.5, na verdade 14.3 do livro do Sturt, que falamos sobre as derivadas parciais, essas derivadas parciais elas eram calculadas em relação aos eixos coordenados, x e y. Agora, a gente vai querer generalizar isso para calcular essa taxa de variação que a gente viu ser a inclinação da reta tangente da interseção das curvas gerada pelo plano, né, na direção x e na direção y, ou seja, quando a gente fixa um e deixa o outro variar, e vice-versa, para qualquer direção. Então, a gente vai introduzir o que a gente chama de derivada direcional, ou seja, a gente vai ser possível calcular a direção, a derivada direcional, não somente nas direções dos eixos coordenados, mas em qualquer direção que você queira calcular a derivada direcional, para qualquer direção que a gente vai chamar do vetor U. Então, a derivada direcional nos permite encontrar a taxa de variação de uma função de duas ou mais variáveis em qualquer direção, que eu tinha comentado para vocês. Então, suponha que queiramos determinar a taxa de variação de z, que é a minha imagem da minha função, num ponto x0, y0, na direção de um vetor unitário. A gente sempre vai pegar esse vetor unitário,
conforme a figura abaixo. Então, a gente sabe que vetor é uma classe de equivalência, então basta a gente pegar um representante. Então, eu vou pegar um vetor unitário AB. Então, esse vetor aqui é um vetor unitário, ou seja, a norma dele vale 1. Então, por isso que eu coloquei ele aqui, ele está fixado no ponto x0, y0. Então, a gente sabe que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é uma maneira de mostrar que esse vetor aqui tem norma 1 para esse ângulo θ. Então, esse ângulo θ aqui, você pode pegar um representante dele aqui, né? Você pode calcular qualquer direção que você quiser aqui, variando esse ângulo θ para colocar o vetor u onde você precisa. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Vamos considerar a superfície. Essa superfície, como sempre, vai ser o gráfico dessa função, né, da função de duas variáveis, é o gráfico de f. Vamos pegar o z0 como sendo a imagem do ponto x0, y0. Então, esse ponto dado pelas coordenadas x0, y0 e z0, ele está na superfície. Então, vamos dar uma olhada aqui embaixo. Então, aqui, ó, tá vendo esse ponto P aqui, ó, ele vai estar na superfície. Essa superfície azul aqui é a superfície S, gerada pelo gráfico da função f de x e y, beleza? Então, eu peguei esse ponto aqui. Esse ponto aqui, tá vendo o vetor u aqui no chão? É a direção que eu estou querendo calcular a derivada direcional. Então, quando eu peguei essa direção aqui, fiz a interseção desse plano na direção do vetor u com a superfície S, então eu gerei essa curva C, tá vendo? Essa curva C aqui nesse ponto, logicamente, ela tem uma reta tangente. Então, a inclinação dessa reta tangente aqui que vai ser a derivada direcional na direção desse vetor u. Mas antes, vamos dar uma olhada aqui no que fala a teoria. A inclinação da reta tangente, tá vendo? A curva C, que passa por P, é a taxa de variação de Z na direção de U. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar outro ponto aqui para poder fazermos a secante. Então, eu peguei o ponto P, vou pegar um ponto Q aqui na frente, tá vendo? Esse ponto Q, ele tem coordenada, observe que aqui as coordenadas do ponto P, ele é x0, y0, tá vendo? x0, y0. E esse ponto Q aqui na frente, o que acontece? Ele tem coordenadas x, y qualquer e um z qualquer. Se você pega a projeção dele lá no z aqui, ó, no eixo z, esse aqui tem o z0 e esse aqui tem um z qualquer. Aqui é a imagem do ponto x0, y0, z0. E esse aqui da frente do Q é x, y e z. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o ponto Q. E aí, esse ponto Q também está na curva C, para pegar a reta secante, PQ. E eu vou considerar as projeções P' e Q', que são as projeções lá no plano. Quando eu pego a projeção P', observe, esse aqui é o ponto P. Quando você pega o P', tá aqui o P', é a projeção desse ponto aqui no chão. Então, as coordenadas do P' é x0, y0, e a coordenada z dele aqui é 0. Da mesma forma, o Q', que é esse ponto aqui, ó, as coordenadas dele é x e y, e a coordenada z dele também é 0. Por quê? Porque é a projeção. Se a projeção aqui no chão, aqui eu tinha o vetor u, que era a direção considerada, o vetor u unitário. Então, logicamente, esse P', Q', esse vetor, ele vai ser o quê? Ele vai ser um múltiplo, né? Um múltiplo de u. Ele vai ser paralelo a u, ou seja, ele vai ser um múltiplo de u. É o que está falando aqui, ó. Então, P', Q', esse vetor, ele é paralelo a U, então ele é um quê? H vezes U. Então, as coordenadas dele é um HA, HB, onde esse H aqui é um escalar. Como que eu posso ver isso? Observe esse vetor PQ, P', Q', então quem que são as coordenadas dele? É o HA, tá vendo? Quem que é o HA? Aqui em cima está falando melhor quem que é o HA. Se você pega x menos x0 como sendo o HA, y menos y0 como sendo o HB, tá vendo? X menos x0, essa distância aqui se chama de H vezes A. Multiplica H vezes B, saiu daqui, veio para cá. Então, aqui eu vou ter o vetor, as coordenadas do vetor P', Q'. Então, qual que é o objetivo aqui? Aqui eu posso isolar o x, tá vendo? Passar esse x0 para cá. Aqui eu posso isolar esse y, passando o y0 para cá. Foi o que eu fiz aqui. E aí, para calcular a inclinação da reta tangente, eu tenho que passar pelo... Tá vendo o ângulo θ aqui? Esse ângulo θ aqui, eu sei que a tangente de θ, que é da reta secante, é o quê? É o cateto oposto. Tem esse triângulo retângulo aqui, ó. Esse tamanho aqui é o H, que é o mesmo lá do chão. Esse tamanho aqui é o Z menos Z0, que é
é exatamente esse tamanho aqui, tá vendo? Que é a frente aqui, x menos, tá vendo? Aqui a coordenada é z0, aqui a coordenada é z. Então, z menos z0. Então, a tangente desse camarada aqui é z menos z0, que é o cateto oposto, dividido pela cateta adjacente. Então, o objetivo disso aqui é calcular a tangente da secante, da reta S, e depois fazer o h tender a zero para poder conseguirmos o coeficiente angular da reta T, da reta tangente, que é o que nos interessa. Então, vamos lá. O ΔZ é z menos z0 sobre h, então eu quero saber como que vale essa diferença, esse quociente aqui, como é que funciona, para depois pegarmos o limite quando h tende a zero. Então, no lugar desse z, observe que esse z aqui, quem que é o z? O z é a imagem do xy, tá vendo? É a imagem do xy. Mas quem que é o x? Se x menos x0 é h vezes a, então o x, como colocou aqui, né? O x é x0 mais ha. Então, é o f do x e aqui é o y, né? Ou seja, o z é o f de x, y. É o ponto Q, né? Relacionado ao ponto Q. E o f de x0 é o z0, né? É o f de x0, y0. Está relacionado com o ponto P. Então, aqui ficou o f de x e y, só que eu troquei o x por x0 mais ha, troquei o y por y0 mais hb, menos o f de x0 e y0, que é o z0, dividido por h. Esse quociente aqui é o coeficiente angular, é a tangente de θ da reta secante. E aí a gente sabe lá do curso de cálculo 1 que quando a gente faz o processo de limite, quando o h tende a zero, aqui é só uma verificação de porque o u é igual a h, tá vendo? Você pode pegar o u ao quadrado e dar o h ao quadrado, como esse aqui é unitário, vai dar exatamente u igual a h. Quando o h tende a zero, nós vamos obter a taxa de variação de z na direção u, que é o que a gente chama de derivada direcional. Então, a derivada direcional, aqui tem outro desenho, tá vendo? Ele é exatamente quando quando o h tende a zero, o que acontece? Esse ponto Q aqui, ó, ele vai correr sobre a curva e vai para o ponto P, quando o h tende a zero. E se o ponto Q vai tender para o ponto Q, essa reta secante, ela se transforma na tangente. E se ela transforma na tangente, então a derivada direcional da função na direção do vetor u é exatamente o coeficiente angular da reta tangente. Então, é o que nos motiva essa definição aqui, ó. A derivada direcional de f no ponto x0, y0 na direção do vetor unitário é dada por exatamente o limite desse quociente. Esse quociente aqui, vocês lembram que é exatamente o ΔZ, né, sobre h, ou o limite de z menos z0, que a gente fez lá em cima, dividido por h, quando h tende a zero. Então, esse limite aqui, ele vai dar o quê? Que a gente chama de derivada direcional de f no ponto na direção do vetor u. Tá, então essa aqui é a definição de derivada direcional. Observe que agora nem a primeira coordenada e nem a segunda coordenada fica fixa, tá vendo? Porque antes as direcionais a gente tinha o quê? A gente fixava uma e deixava a outra variar, para ter a derivada parcial. Agora as duas vão variar, tá vendo? Ao mesmo tempo, tanto na variável x quanto na y. Então agora, quando a gente pega o caso particular, imagine que o meu vetor u é o vetor na direção do eixo xy. Ou seja, na direção do eixo x, ou seja, ele tem o vetor u exatamente aqui, ó, 1, 0. 1 para x, 0 para y. Então, significa que o meu a vale 1 e o b vale 0. Então, quando você coloca aqui nessa fórmula, ó, para você ver, vai ficar f de x0, ó, o a vale 1, então vai ficar mais h, né? h vezes 1, vírgula, y0, o b vale 0, então ficou só isso, menos o f de x0, y0, sobre h, o limite disso quando h tende a 0. Então, isso aqui é a derivada direcional na direção do vetor u, mas só que isso aqui, quando u é exatamente o vetor unitário aqui, ó, na direção do eixo x, é exatamente a definição de derivada parcial que a gente viu lá atrás, ou seja, aqui está perturbado, tá vendo? E esse camarada ficou fixo. Então, nós temos que coincide com a derivada parcial, tá vendo? Se for na direção j, ou seja, agora se for 0, 1, ou seja, o a agora é 0 e o b vale 1, então o que vai acontecer? Se o a é 0, então essa parte aqui 0, o x0 fica quieto, e aqui vai ficar y0 mais b, que é exatamente a definição da derivada parcial em relação a y.
Então, quando nós calculamos a derivada direcional de uma função, o que acontece? A gente pode utilizar essa fórmula, que é a definição, ou a gente pode perguntar o que essa definição aqui ela tem a ver com a fórmula das derivadas parciais. Porque calcular a derivada parcial é mais simples. E aí esse teorema aqui é uma mão na roda, por quê? Porque quando ele fala se f for uma função diferenciável, então f tem derivada direcional na direção de qualquer vetor unitário e vale exatamente isso, tá vendo? Você aproveitou a derivada parcial, que é fácil de calcular, multiplicou pela coordenada do vetor A, tá vendo? Depois, aproveitou a derivada parcial em relação a y e multiplicou pela coordenada, a segunda coordenada do vetor u. E isso aqui, no fundo, é um produto interno entre esse vetor aqui formado, cujas componentes são as derivadas parciais da função em relação a x e em relação a y, produto interno, né, porque é o primeiro vezes o primeiro, mas o segundo vezes o segundo. Produto interno com vetor unitário. Esse vetor aqui, a gente vai discutir na próxima aula, é o que a gente denomina de vetor gradiente. Por isso que o título da seção lá é derivada direcional e vetor gradiente. Então, esse vetor gradiente aqui tem algumas aplicações interessantes a respeito dele, né? Mas é aqui o que fica nesse teorema aqui, que a gente pode sim utilizar as derivadas parciais para calcular a derivada direcional, beleza? Então é isso para a gente completar a aula, espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, vai me mandando aí que eu vou respondendo na medida do possível. Bom, por hoje é isso, espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que estarei respondendo na medida do possível. Aproveite-se para se inscrever no canal, ative as notificações, porque toda segunda e toda quinta teremos aula nova no canal. Até mais!